mês nós estamos a falar acerca do quê? Conquistar... Escalar a montanha? Não. Quase, quase. Conquistar a nossa montanha. Na Bíblia, uma montanha ou um monte, é mais normal ouvir aquela frase do monte em vez de uma montanha, é algo muito importante para Deus. É algo que Deus valoriza muito, é os lugares altos, não somente para Deus, mas também em paganismo, os lugares altos eram lugares onde eram feitos sacrifícios, eram feitos altares e templos, e para Deus também os lugares altos era onde havia algo especial acontecia. Muitas vezes Deus chamava o povo, chamava os indivíduos para subir a montanha. Vem cá encontrar comigo, anda cá. Deus pode encontrar connosco em qualquer lugar. Nós todos sabemos isso. Mas há certas alturas da nossa vida que Deus chama-nos para a montanha. Hoje vou estar a mencionar várias montanhas, vários montes que estão referidos na Bíblia. Em cada um desses momentos especiais na Bíblia, são momentos em que houve algo que aconteceu. Talvez vocês estão a passar alguma coisa na vossa vida e que vocês se identificam com estes momentos especiais da montanha. E o que é que eu quero começar a dizer é que Deus está na montanha. Deus está lá. Não sei quem que lembra da casa que meus pais tinham, ou ainda têm, lá em Bucelas. É a geração mais antiga, fizemos muitos eventos, piqueniques, batismos, festas, montes de coisas lá na casa de Bucelas, a quinta de Bucelas, do meu pai. Quem sabe que aquela quinta tem um monte em frente da quinta, não é? Tem a casa, e depois tem um vale, e depois tem um monte enorme mesmo em frente da quinta, e a vista toda que nós vemos da casa é um monte. Então eu cresci naquela quinta. Para mim aquele monte era o parque infantil do bairro. Era onde eu passava os meus dias, era lá no monte. Muitas vezes a minha mãe perguntava onde está o Sete, está no monte. Eu ia para o monte, eu construía aqueles fortes nas árvores, eu fazia montes de coisas no monte. E para mim, estar no monte é algo tão normal. É algo que eu gosto imenso, subir a montanha, subir aquele monte, porque para mim era algo que eu identifico, faz parte da minha infância. Uma vez, quando meus pais estiveram numa viagem prolongada, e eu lembro que tinha pai uns 7 ou 8 anos, e tinha um casal a tomar conta de 5 reguilhos. Se eu tinha 7 anos, as minhas duas irmãs tinham 5 e 3. Onde é que estão os pais que têm crianças com 5 e 3 anos? É uma idade complicada. Mesmo 7 é uma idade complicada. E depois, o meu irmão tinha 9 e a minha irmã tinha 11. Então, tudo abaixo dos 11, ficaram, acho que 2 semanas em que um casal tomou conta de nós e estava um bocado complicado. Eu lembro que aquela quinta tinha algumas particularidades. Não tinha água canalizada. Tinha água canalizada dentro da casa, mas não estava ligada à rede. Então, tinha que ser ligada ao poço. E quando havia qualquer falha na bomba, era uma complicação. E havia muita complicação naquela quinta. E quando meus pais estiveram fora, eu lembro, houve uma altura de estresse, que as crianças estavam a gritar para todo lado, aquele casal que estava habituado a não ter crianças, a viver sozinhos, estavam a ficar com os cabelos em pé, e estava a ser um pouco complicado. E eu lembro de uma vez, eu lembro como ainda fosse hoje, eu olho para o monte, e de repente eu estava habituado a ver aquela paisagem do monte. Eu conhecia onde é que estava cada arbusto, onde é que estava cada árvore, porque estava a ver isso todos os dias, estava sempre perante mim. E eu vi 2 seres maiores do que um homem a passear muito rapidamente naquele monte. E eu disse, eu não estou a ver isso sozinho. Olhei para a minha irmã, para o meu irmão. Olha, conseguem ver qualquer coisa no monte, está a mexer, uma coisa mais branco, é maior do que um homem. Eles também viram. E Deus confortou o nosso coração. Houve uma paz tremenda que entrou naquela casa, naquele momento, em dizer, Deus está convosco. Deus está convosco. E Deus está no monte. Deus está no monte. Deus muitas vezes atrai-nos para o monte. Eu lembro tantas vezes na minha infância, porque eu nasci no bancos da igreja, eu cresci neste meio. Eu aceitei Jesus com 5 anos. Mas eu lembro-me tantas vezes, eu estava no meu tempo devocional, estava em casa, mesmo quando eu tinha 11, 12, 15 anos, em que eu vi Deus
a chamar-me, Seth, encontra comigo lá em cima no monte. E eu saí de casa e subi aquele monte. Eu estava a tentar cronometrizar a subida daquele monte. Era 30 minutos mais ou menos que eu demorava para subir aquele monte. Então eu subi aquele monte, demorava mais ou menos 30 minutos e depois chegava lá em cima e onde Deus encontrava comigo. Há alturas em que nós temos que sair fora da nossa zona de conforto, deslocarmos, fazer um esforço para obedecer aquele voz de Deus. Quando nós estamos a falar acerca de conquistar a nossa montanha, muitas vezes aquela batalha cá dentro, no nosso conforto, nós estamos habituados a Deus, porque é que tu não podes só revelar-te aqui em casa? Eu estou tão bem aqui em casa, a ler a Bíblia, ouvir música de louvor, porque é que tu não podes revelar? Mas Deus muitas vezes chama-nos para a montanha, chama-nos para subir, para conquistar aquela montanha. Então nós vamos falar acerca disso hoje de manhã, está bem? Quem está pronto? Amém? A primeira montanha que se fala na Bíblia é a montanha de Ararat. Logo em Gênesis, que fala acerca de Ararat. Ararat era uma montanha onde repousou a arca de Noé. Depois do dilúvio. Então nós podemos ver que aquela montanha é uma montanha de repouso, de segurança, do novo começo. Talvez tu estás nesse lugar hoje, que naquele monte de Ararat. Aquele monte é onde está tudo seguro, onde está... Eu já encontrei paz, já encontrei segurança. E Deus quer encontrar-te lá. Um pouco em frente, nós podemos ver que é Monte Moriá. Monte Moriá foi outro monte na Bíblia, que nós demos pelo menos duas menções daquele monte. Em Gênesis 22, 20, é uma história que é uma história icónica, que é a história de Abraão, que Abraão recebeu aquele chamado, ele estava no seu tempo devocional, estava a orar, e Deus disse, vem, encontra comigo no monte. Quem lembra o que aconteceu naquele monte? Porquê que ele chamou Abraão para encontrar com ele naquele monte? Foi para sacrificar o filho da promessa. E podemos dizer, ok, talvez eu estou naquele lugar de sacrifício. Talvez eu estou naquele monte de sacrifício, onde Deus está a chamar-me para sacrificar o melhor que eu tenho. Talvez tu estás naquele lugar hoje, que Deus está a tocar no teu coração para sacrifício. No Monte Moriá foi isso. Monte Moriá também, houve uma outra menção de Monte Moriá, em 2 Crónicas 3:1, que Salomão construiu o templo do Senhor no Monte Moriá. Nós podemos ver que o Monte Moriá é um exemplo de adoração. Não é só adoração, é simbólico, sinónimo de sacrifício, de oferta. Por isso que Monte Moriá é aquele monte de oferta. É onde nós ofertamos, nós adoramos ao Senhor. É onde Rei Salomão construiu o templo da adoração ao Senhor. O templo foi o primeiro edifício físico, o primeiro edifício estável, estanque, com alicerce, onde habitava o Senhor. Primeiro era uma tenda, e a arca passeava e tenda em tenda, e agora, primeira vez que houve um templo, uma casa para o Senhor, foi no Monte Moriá. E onde houve adoração, onde foi implementada a adoração 24 horas, estava sempre a haver sacrifícios e ofertas perante o Senhor, e Deus encontrou o seu povo no Monte Moriá. Mas iniciou com Abraão, naquele primeiro sacrifício, aquele primeiro ato de obediência, de adoração puro e pleno de confiança no Senhor. Um pouco mais em frente nós podemos ver o Monte Horeb. Horeb era um monte em que, onde Moisés, quando ele saiu do Egito, a fugir de Faraó, ele foi para ter com quem era o futuro sogro, e futura mulher, e foi encontrado no Monte Horeb, que era conhecido para o Monte do Senhor. Era aquele monte do novo começo, aquele monte onde o Senhor estava. Esse é o Monte Horeb. Nós podemos ver isso em Êxodo 3:1. Um pouco mais em frente, nós podemos ver que há o Monte Sião. O Monte Sião é um simbólico de aquele simbolismo da Terra Santa. Quando nós pensamos na Terra Santa de Israel, aquela terra de bênção, aquela terra de provisão do Senhor, pensamos no Monte Sião.
Sião era aquele simbólico de terra santa de Israel. Um pouco mais à frente falamos de Monte Ebal. Monte Ebal está encontrado em Deuteronômio 27:11, que era um monte em que subiram e abençoaram o povo e trazeram repouso. Então o Monte Ebal é simbólico do repouso de Deus. Talvez estás na tua vida estás a sentir, ok, eu estou descansado. Eu estou a sentir mesmo, eu já passei por aquele monte de aprovação, já passei por aquela batalha, mas neste momento eu estou no Monte Ebal, aquele monte do repouso, da bênção de Deus. Monte de Gerazim, em Deuteronômio 28:1, foi um monte em que eles declararam bênçãos sobre o povo, em que Moisés e os levitas subiram do Monte de Gerazim e declararam bênçãos sobre o povo. Muitas vezes nós temos que subir ao monte para fazer algo profético. Talvez não é para a nossa própria vida que nós subimos ao monte. Talvez nós temos que declarar bênção quando nós estamos em cima do monte. Muitas vezes Deus chama-nos, vem aqui, encontra comigo neste lugar alto, que nós podemos visionar toda a cidade ou todo o país, e Ele quer que nós declaramos bênção sobre aquele país. Mas às vezes não é acerca de ti que Deus está a chamar em cima do monte. Se Deus está a chamar-te hoje em dia para em cima do monte, às vezes Ele quer que tu declares bênção sobre as circunstâncias da vossa volta. Então isso é no Monte Gerazim. No Monte Sinai é um monte que fascina muito. É aquele monte que era aquele monte flamejante, aquele monte em que Deus Altíssimo repousou em cima do monte e ficou em fogo. Como é que Moisés conseguiu subir lá e permanecer naquele ambiente de que a terra tremia? Era um cenário tenebroso para quem estava em baixo, mas imagina como é que estava lá em cima com Moisés. Ele estava cara a cara com o Senhor. No Monte Sinai, Deus revelou os 10 mandamentos. Deus revelou a lei toda. Houve uma revelação fresca. Muitas vezes, quando nós estamos chamados ao monte, é o Monte Sinai. E naquele Monte Sinai, Deus vai revelar-nos a sua palavra. Deus vai revelar-nos o que Ele quer. Ele vai organizar a nossa vida. Ele vai dizer, vais fazer isto, vais fazer aquilo. Não vais fazer aquilo porque não vai fazer-te bem. E essa lei foi tudo revelada a Moisés no Monte Sinai. Os 10 mandamentos foram revelados no Monte Sinai. Foi um sítio onde Deus encontrou com Moisés face a face. É onde ele era considerado o amigo de Deus naquele Monte Sinai. Em que era um monte cheio parecia tenebroso, tinha um aspecto um bocado assustador, mas naquele monte houve revelação fresca, houve a palavra de Deus viva na sua vida. Então, se Deus está a chamar-te para o Monte Sinai, prepara-te. Tu vais ter a tua vida mapeado perante ti. Vais receber a revelação divina daquilo que Deus quer para ti. Então, sobe esse monte rapidamente. Monte Nebo. Monte Nebo é um monte que é encontrado em Deuteronômio 34:6, em que Moisés, quando ele já era um ancião, já era mais velho, e Deus tinha dito, olha, tu não vais entrar na terra prometida. Mas ele fez uma bondade para Moisés. Disse, mas apesar de tu não entrares na terra prometida, encontra comigo em cima deste monte. Este era o Monte Nebo. Monte Nebo era um monte em que Moisés teve visão. Viu a terra prometida. Muitas vezes nós podemos dizer, eu talvez estou no Monte Sinai, em que eu tenha um mapeamento da minha vida. Mas no Monte Nebo é que recebes a visão para a tua vida. Recebes a visão, o propósito para a tua vida. O que é que tu recebes a visão da terra prometida. E Deus está a chamar para um Monte Nebo, sobe aquele monte, porque tu vais receber a visão clara de o que é que Deus tem. A promessa, aquela terra prometida, a terra da bênção. Também é chamado este monte Pisga. Eu gosto mais do Monte Nebo, mas é outro nome do monte, que é Monte Pisga, é chamado Monte de Visão. Atualmente esse monte nem está em Israel, está na Jordânia. Há um outro monte, um pouco mais à frente, que é o Monte Carmel. Em 1 Reis 18, nós lemos, em 18-19, lemos a história fantástica de Monte Carmel, em que era um monte em que houve o desafio, em que muitas vezes a nossa fé é desafiada. Se sentes que a tua fé está a ser desafiada, que sentes que tu estás a ser posto à prova, estás no Monte Carmel. Monte Carmel é um monte em que tu estás a ser posto à prova, mas o teu Deus é maior.
Quem lembra a história de Elias no Monte Carmelo? No Monte Carmelo, Israel estava a ser controlado por pessoas pagãs. A própria rei era uma bruxa, a própria rainha era uma bruxa e o rei estava a ser controlado por manipulação. E estava nesse cenário, o povo de Deus estava nesse cenário. O povo de Israel tinha como rainha uma bruxa e como rei um rei manipulador, manipulado pela bruxa e controlado pelaquela bruxaria. O povo de Israel estava a ser controlado. Esse era o ambiente físico e espiritual naquela altura, em que houve uma mão cheia de profetas, uma mão cheia de pessoas que buscavam o Senhor, e houve aquele momento de confronto, momento de desafio, e aquilo aconteceu no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é aquele monte onde há confronto, onde há aquele desafio que nós sentimos que nossa fé está a ser posta à prova. Mais em frente, depois de Elias já ter ido ao céu, porque ele não morreu e foi transportado ao céu, Eliseu, o seu discípulo, também teve experiências fantásticas de milagres após milagres no Monte Carmelo. Monte Carmelo é aquele monte de confronto, aquele monte de luta, aquele monte que a nossa fé está a ser desafiada, mas é aquele monte onde há milagres. Se tu estás nesse sentido, agora hoje a pensar, eu estou naquele Monte Carmelo. Todos os dias estou a ser posto à prova. Todos os dias eu sinto que estou a ser posto à prova. A minha fé está a ser exposta. Eu tenho que defender-me perante a oposição. Tu estás no Monte Carmelo, mas tenha bom ânimo, porque naquele Monte Carmelo há provisão e há milagres. É um monte onde há milagres, onde há provisão que o fogo desce do céu e há aquele evidência supernatural da presença de Deus. Amém? No Novo Testamento também há vários montes. Há um monte que é o Monte das Tentações. É onde Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi, depois de estar a jejuar 40 dias no deserto, ele foi levado pelo monte. Monte das Tentações. É um monte que não é o nome daquele monte, não é Monte das Tentações, mas é um monte, nós não sabemos qual é que é esse nome, mas aquele monte é o Monte das Tentações, é onde às vezes tu estás a sentir que eu estou a ser tentado, todos os dias estou a ser tentado. A solução para conquistar esta montanha é a palavra de Deus. É quando nós declaramos o que é que Jesus fez quando ele foi tentado, quando ele estava a ser tentado nesse monte. Ele declarava a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, a forma de ter socorro, de poderes conquistar, ter sucesso a subir essa montanha, esse monte, é declarar a palavra de Deus sobre cada situação da tua vida, naquele monte da tentação. Nós também temos o monte de Getsemane, que era um monte onde Jesus, na última noite, antes de ser crucificado, ele teve aquela última oração em que ele orou pelos seus discípulos. O monte de Getsemane é um monte de angústia. Talvez não estás a passar por tentação, nem por provação, mas estás angustiado hoje. Talvez estás a passar por uma fase de angústia na tua vida. Naquele monte, Deus está presente. Deus está na montanha. Deus está presente naquele momento. Tal como Jesus não estava sozinho quando ele estava no jardim de Getsemane. Naquele monte de Getsemane, ele não estava sozinho. Naquele momento, no monte de Getsemane, aquele monte de angústia, tu não estás sozinho. Tu não estás só. Talvez estás a pensar que estás só. Está tudo a desabar à vossa volta. Mas tu não estás sozinho. Deus está presente. Amém? Há um monte que Jesus passou muito tempo a ensinar naquele monte, que nós podemos chamar isso Monte de Bem-aventuranças. Não é um monte também, que esse não é o nome do monte, mas Jesus teve muito tempo, muitas horas em cima daquele monte, com milhares de pessoas à sua volta, em que ele estava a ensinar o que era o reino dos céus. Aqueles maiores ensinamentos de Jesus foi feito naquele monte de bem-aventuranças. Aquele monte em que Jesus fala connosco, em que Jesus dá-nos um novo alento, dá-nos uma nova estratégia, uma nova forma de viver. Ele revela o seu reino e o seu propósito. O monte de bem-aventuranças é aquele monte em que Deus revela quem Ele é, quem Jesus é. Jesus abre o seu coração perante ti.
Esse é no Monte de Bem-aventuranças. No Monte das Oliveiras, também é aquele monte que nós podemos chamar de Monte das Oliveiras. É semelhante ao Monte de Getsemane, mas é diferente. Porque o Monte das Oliveiras é aquele monte de oração. Que nós podemos dizer que o Monte das Oliveiras é onde Jesus passou aqueles momentos de oração sobre os seus discípulos, sobre Israel. É nos Monte das Oliveiras. É aquele monte de oração. Muitas vezes Deus está a chamar-te para somente orares, para intercederes. E quando naquele Monte das Oliveiras Jesus intercedia, houve aquela oração, Deus faz-nos um como eu sou. Eu estava a interceder para os seus discípulos. Então muitas vezes naquele Monte das Oliveiras, aquele monte em que Jesus chama-nos a Monte das Oliveiras para orar, para interceder, talvez não é para declarar, talvez não é para ser tentado, talvez não é para ser provado, talvez é somente para interceder. Ficar na brecha, ficar no lugar de outra pessoa, para se chamar, para tomar aquela posição de intercessor naquele Monte das Oliveiras. Há um monte que também eu acho uma história muito, muito fantástica, que é o Monte Hermon, no Novo Testamento. Monte Hermon encontra-se em Mateus 17:1, que é o monte em que Jesus chamou três homens com ele. Ele estava sempre rodeado por montes de pessoas, principalmente os 12, mas depois havia muitos outros, e ele chamou três, Tiago, João e Pedro. Disse, vem cá vocês três e vem comigo para subir este monte. Era o Monte Hermon. No Monte Hermon aconteceu algo fantástico. Jesus foi transfigurado. Imagina isso. Imagina estás perante Jesus e estás, ok Jesus, o que estamos aqui a fazer? De repente Jesus fica transfigurado. Há uma ação supernatural e aparece Moisés e Elias perante eles também. E aquele monte é que nós podemos dizer, ok, há um monte supernatural. Há aquele monte que nós não entendemos, não tem lógica para nós, mas Deus quer que nós tenhamos aqueles momentos supernaturais em que o céu está aberto. Coisas acontecem que nós não estamos à espera, nós não sabemos explicar, mas Deus está lá. E Deus chama-nos muitas vezes para aquele Monte Hermon, aquele monte em que é o sobrenatural, o céu está aberto, em que Ele quer, há uma expressão em inglês que é blow your mind, Ele quer arrebentar com a tua forma de pensar. Muitas vezes Deus chama-nos daquele lugar de intimidade, aquele lugar de montanha, para poder arrebentar com os nossos paradigmas, para revelar que Ele é sobrenatural. Que Ele não é físico, que Ele não é humano, que Ele é sobrenatural. Ele faz coisas muitas vezes que nós não podemos entender, não conseguimos entender. Isso acontece no Monte Hermon. Amém? Onde é que tu estás hoje? Qual é o monte que está perante ti? Há várias que nós mencionamos aqui, há várias situações, há várias, porque uma montanha é um tempo na nossa vida, é um momento na nossa vida, em que nós temos aquela decisão, vamos subir aquela montanha ou vamos ficar na nossa zona de conforto. Vamos ouvir aquele chamar do Senhor ou vamos ficar na nossa zona de conforto. E a grande pergunta que eu pergunto para vocês hoje é, onde é que tu estás? Qual é a montanha que está perante ti? Deus está naquela montanha. Tal como eu falei no início, aquela experiência que tive quando era criança, que Deus estava na montanha, literalmente. Deus está na montanha da tua vida. Deus está onde, se Ele está a chamar-te para aquela montanha, se tu estás a passar por um momento de provação, Ele está lá. Não é por acaso, não é porque Ele te abandonou, não é porque... Não, isso é mentiras. Deus está lá. E Ele quer ensinar-te algo tremendo. Talvez é a revelação, talvez é a sua palavra, talvez é uma nova visão, talvez é o sobrenatural, talvez é um milagre. Mas Deus está a chamar-te para a montanha porque Ele está lá. Ele está lá naquela montanha para ti. Porque Ele quer encontrar contigo naquela montanha. Ele quer falar contigo naquela montanha. Ele quer estar face a face contigo naquela montanha. Amém? Então, como é que nós conquistamos a nossa montanha?
Como é que nós podemos dizer, prova superada, conquistaste a tua montanha? Como é que nós podemos ouvir essas palavras? Primeiro, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Tal como quando eu era criança, eu queria subir aquela montanha, eu tinha que sair de casa, da zona de conforto, eu tinha que sair do sofá, eu tinha que sair daquela zona de conforto e tinha que arrancar. E depois, então, primeiro nós temos que sair da nossa zona de conforto. Se Deus está a chamar-te para a montanha, se tu ouves a voz de Deus, arranca. Arranca. Há coisas que podes esperar na vossa vida. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, tanta rotina. Há coisas que podem esperar 5 minutos. Há coisas que podem esperar 1 hora. Há o telemóvel que podes desligar durante 1 hora. Há um botão, dá para desligar o telemóvel. É uma coisa incrível. Dá para desligar, dá para ter momentos, mas temos que sair fora daquela zona de conforto. Temos que sair fora e temos que deslocar para a montanha. A montanha, muitas vezes nós temos que ir em direção àquela montanha, nós temos que separar-nos para Deus. Temos que separar-nos daqueles outros afazeres. Nós temos que dizer, Deus, ok, eu estou aqui nesta montanha, mas o único sítio que eu posso ter sucesso quando eu enfrento esta montanha é quando eu estou contigo. Porque se tu estás na montanha, então encontra comigo hoje, Deus. Talvez a tua montanha é que não estás a conseguir passar tempo com o Senhor. Fecha a porta, isola-te e passa o tempo com o Senhor. É só uma decisão. Eu não consigo, tenho muita distração em casa. Então, agarra-te, sai de casa para um sítio onde não está ninguém e busca o Senhor. Eu não posso, eu tenho filhos, eu não posso. Então, fecha-te na casa de banho durante mais algum tempo do que normal e busca o Senhor. Há montes de formas de buscar ao Senhor, mas temos que somente tomar decisão. Se Deus está a chamar-te para intimidade, para encontrar contigo na montanha, tens que tomar o passo. Se Deus está a chamar-te, Ele não vai lá obrigar-te, Ele não vai puxar por ti, não vai puxar os teus cabelos, Ele não vai fazer isso. Ele é um cavalheiro, Ele é um gentleman, Ele chama e depois Ele diz, vem. E nós temos aquela decisão, aquela escolha, ou nós vamos ficar quietos, ou nós vamos responder àquele chamar. E quando nós respondemos, nós temos que sair fora da nossa zona de conforto, temos que tomar passo na sua direção, temos que depois começar a abrir o nosso coração com Ele. Separar-nos para o Senhor. E depois temos que começar a subir aquela montanha. No início, subir uma montanha é fácil, porque normalmente começa assim mais gradual. Mas depois há certas alturas que aquilo começa a doer mesmo. E já está talvez meia hora ou 20 minutos a subir aquela montanha e depois que aquilo começa a ficar mesmo muito íngreme. E começa a custar mesmo. Então, talvez no início, ok, é fácil, mas depois o meu encorajamento para vocês é que continua um bocado. Continua a buscar ao Senhor todos os dias. Talvez os primeiros 2 dias, aquele lufado, aquela energia, aquela adrenalina, ok, bora lá, ok? E depois, o 4º dia, ontem à noite dormi um pouco mais tarde, não consigo acordar tão cedo. Não fiz ontem, então também não vou fazer hoje. E começa a haver desculpas. E eu desafio-vos, quando vocês estão a começar a chegar àquele subida mais íngreme, onde as provas são maiores, quem sabe que quando nós estamos na parte mais alta da montanha, se nós caímos, se nós estamos cá em baixo e caímos, talvez rebolamos um pouco, não magoamos muito. É a erva mais mole e tudo. Quando nós estamos a subir e há mais umas falésias, quando nós caímos, aquilo vai doer e muito. E provavelmente vamos rebolar lá para baixo. E já me aconteceu também. É difícil. Quando nós estamos lá em cima, o cuidado tem que ser ainda maior. Eu estou a falar para muitas pessoas que já estão habituadas a estar na igreja. Quando nós estamos habituados a estar na igreja, muitas vezes nós estamos, talvez lá em cima, na montanha, a subir, tentar chegar lá em cima. O meu encorajamento e exortação para vocês, não percam a atenção. Porque lá em cima, nas falésias, o mínimo erro é o desastre total. E o mínimo erro na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Senhor,
é o desastre total. Porque nós estamos numa falésia. Imagina, nós podemos tropeçar quando nós estamos em baixo na montanha e talvez atravessamos um pouco e levantamos e aquilo não é muito difícil porque está lá, é uma zona não tão íngreme. Mas quando nós estamos a subir uma montanha e aquilo começa a ficar mesmo muito íngreme, atenção, ao mínimo erro pode ser o desastre total. Podem cair e a recuperação pode ser muito difícil. Mas há sempre recuperação. Há sempre graça. A graça de Deus, porque Deus está na montanha. Deus está lá para ti. E talvez tu estás naquela posição em que ok, eu estava lá em cima, eu estava quase a chegar ao cume da montanha e eu atrapalhei-me à grande. E aquilo começou a correr mal e eu ainda não conseguia endireitar a minha vida outra vez. Como é que nós subimos a montanha? Tomar a decisão, sair da nossa zona de conforto, passo a passo, começar a subir. Se tu caíste de lá de cima, como é que tu sobes a montanha novamente? Tomar a decisão, sai da zona de conforto, passo a passo, começa a subir. Começa a fazer novamente as coisas. Eu já fiz isso tantas vezes, já li a Bíblia tantas vezes, já fui à igreja, já dei o dízimo, já fiz tanta coisa, agora já não consigo. Como é que nós conseguimos novamente sair da zona de conforto, passo a passo, começa a subir. Começa a fazer aquelas coisas que nós sabemos que é o beabá do cristianismo. É aquilo, coisas que nós sabemos que nós temos que fazer. E nós temos que ler a Bíblia. Alguém estava a perguntar-me outro dia, um jovem estava a perguntar-me outro dia, eu gostava tanto de ouvir Deus, de entrar em louvor e adoração, mas não consigo. Aquilo, a música é boa, mas eu não consigo. Parece que não há ligação. Eu disse àquela pessoa, olha, primeiro tem que ser algo que parte de dentro. Primeiro tens que confessar e dizer, ok, eu quero isso. Primeiro passo. E o segundo passo é tirar as distrações. Se no momento de louvor estás a ser distraído, desliga o telemóvel, desliga o tablet, afasta das pessoas, vem cá para frente, não há tanta distração, afasta das pessoas, afasta a distração, fecha os olhos. Fecha os olhos não é somente para entrar mais, mas é para afastar da distração. E depois, diariamente, passa tempo a ler a Bíblia. Porque é um bocado estranho, é a mesma coisa no relacionamento em que nós queremos estar com uma pessoa que nós amamos muito. Não é de um dia para o outro. Nós não podemos passar muito tempo sem estar ao pé daquela pessoa e depois pensar que vamos ter uma conversa muito profunda. Às vezes tem que haver um dia a dia. Temos que falar, temos que cultivar isso diariamente. É a mesma coisa com o Senhor. Nós temos que diariamente falar com Ele. Nós temos que afastar aquelas coisas da nossa vida que nos distrai. E depois, aos poucos, nós vamos ver que Deus vai começar a trazer revelação. Nós vamos estar naquela montanha de revelação. Nós vamos estar naquela montanha da palavra. Vamos estar naquela montanha dos milagres. Porque Deus está presente connosco. Amém? Isto faz sentido para vocês? Sim? Então vamos ficar em pé, faz favor. A melhor forma de encontrar connosco é no meio de louvor, de adoração, em que Deus habita naquele meio, em que Deus está presente naquele meio. Por isso que a adoração é algo tão tremendo, não é só aquele interlúdio, não é aquele faz toda parte do nosso entrega, da nossa vida perante o Senhor. Então, enquanto a música está a tocar, enquanto nós estamos a adorar, fecha só os olhos, abram as vossas mãos, levantem as mãos para o céu e dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estou numa destas montanhas e parece que estou sozinho, mas tu estás comigo. Se sentes que precisas de ajuda, tal como
o Tiago estava a dizer, e muito, muito bem, nós estamos numa comunidade em que muitas vezes nós sentimos que estamos sozinhos na nossa montanha, mas Deus está lá. E Ele colocou-nos numa comunidade, numa família cristã, em que se estás a sentir sozinho, sozinha nesta montanha, nesta luta que estás a passar, chega só aqui em frente e algumas pessoas aqui desta comunhão cristã de Logos vão amar-vos, vão derramar o amor de Cristo sobre a tua vida e vão orar por vocês. Enquanto a adoração está a tocar, enquanto nós estamos a tocar estas músicas, entra em adoração, entra em louvor, porque Deus habita aqui e Ele quer encontrar contigo, Ele quer falar contigo hoje de manhã. Ele quer falar contigo. E se isto é tudo muito novo, em que não conhece, nunca ouviu falar acerca disto, é porque Jesus está a chamar-te pela primeira vez. E a única coisa que tu tens que fazer é dizer: Jesus, eu preciso de conhecer-te. Eu preciso da tua salvação. Eu preciso ser salvo, Senhor, porque sozinho eu estou à deriva. Eu preciso de ti, Jesus. E põe só a mão no coração e Jesus, eu entrego o meu coração para ti. Eu entrego, Senhor, a minha vida para ti. Eu tenho estado longe da tua presença. Eu tenho estado à deriva, Senhor. Eu tenho estado perdido, Senhor, neste mundo. E eu preciso da tua presença em mim, Senhor. Eu preciso de perdão dos meus pecados. Eu tenho estado longe da tua presença. Vem, Jesus. Deus não espera que sejas algo que tu não és. Ele só quer a ti. Ele só quer a tua presença. Ele só quer estar contigo. Ele quer encontrar-te naquela montanha. Ele quer encontrar a ti. Ele não quer encontrar a tua mulher. Ele não quer encontrar os teus filhos. Ele quer encontrar a ti. Ele está a chamar a ti para aquela montanha. Ele está a chamar-te para aquele encontro.